Olá, estamos aqui no canal da Lu e é com muita alegria que eu estou aqui para poder fazer mais um vídeo para vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha e hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, como fazer uma agenda funcional. Eu sei que a gente tem vivido um tempo de muita correria, todo mundo só fala, não tenho tempo e tal, é o que a gente mais ouve, né? Mas dá pra gente fazer algumas coisas mesmo com uma vida tão atarefada. Eu comecei desde muito cedo a ter funções na minha casa, eu e as minhas irmãs, né? Que nós éramos assim as mais velhas, então a gente já cuidava dos mais novos. Eu sou de uma família com 9 irmãos. E aí, desde cedo já tinha função para fazer. E depois, quando a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo, né, a administrar isso. Se eu estudava de manhã, à tarde eu cuidava da casa e dos meus irmãos mais novos. E vice-versa, assim acontecia com as minhas irmãs. E naquele momento parecia uma coisa assim, né, meio até chata, né? Pô, tem que arrumar a cozinha, tem que arrumar a casa. Mas isso trouxe para mim muito aprendizado, inclusive de administrar o tempo desde muito cedo. Aí depois, na minha pré-adolescência, meu pai tinha uma loja na cidade de Itabira e lá também a gente o ajudava, né? A gente fazia uma escalinha, a gente estava sempre ajudando lá na papelaria do meu pai. Depois, aos 15 anos, eu já estava em BH novamente e eu comecei a trabalhar, né, no Hospital Evangélico. É um lugar que eu tenho muito carinho pelo presbítero Euler, que carinhosamente a gente o chama de Major, e desde cedo eu comecei a trabalhar lá, ele abriu essa porta para eu trabalhar. Então, para eu chegar lá às 7, eu tinha que acordar às 5 e ir direto, né, trabalhar, e de lá eu ia para a escola à noite. E retornava para casa entre 11 e 11 e pouco da noite. E a minha semana era assim. Aos finais de semana, nessa época eu já estava, né, convertida e já servia na igreja como voluntária. Aos sábados a gente tinha que deixar as coisas em ordem na casa, né, faxina, tudo direitinho, só depois que a gente ia para a igreja. E meu domingo eu passava praticamente na igreja servindo. E então foi algo muito bacana, eu tive uma juventude muito rica, muito legal, de coisas muito bacanas, né? Porque eu servia na igreja, mas na igreja a gente fazia muita coisa bacana, tinha acampamento, programação especial, aniversário, e ali eu criei um vínculo de amizade muito bacana. Depois, né, já trabalhando, já tinha meu dinheiro, né? E hoje fala, puxa, mas você já podia administrar seu dinheiro. Sim, mas meu dinheiro também era praticamente para ajudar na minha casa. Então, separava a condução, né? Alguma coisa para uma saidinha, mas o resto ia para nossa casa. E foi assim comigo, minhas irmãs, sempre foi assim, né? E isso tudo trouxe para mim uma disciplina muito grande de poder servir o outro, né? E também fazer coisas para mim. Mas a minha agenda foi desenvolvendo desse jeito. Depois do evangélico, eu tive outros trabalhos e depois eu fui trabalhar com Vencedores por Cristo, depois de bastante tempo, e onde o Assírio e eu estamos até hoje. E nós tivemos que aprender também a administrar bastante o nosso tempo com as viagens, com os filhos. Paralelamente a Vencedores, eu trabalhava em igrejas, né? Trabalhei na igreja do Morumbi, depois trabalhei na Igreja Batista Nações Unidas, na Igreja Chinesa Cabo Verde, né? Então eu tinha que administrar os meus trabalhos com a igreja, com vencedores, com a casa. Então, se eu não tivesse um planejamento, realmente não ia dar conta, né? Aí, aos 60 anos, né, eu cheguei à minha aposentadoria, né? E agora, o que fazer, né? Com a aposentadoria, eu vou ficar de papo pro ar? Não, eu tinha sonhos, né? Como tenho sonhos até hoje. Eu tinha muitos sonhos, né, depois da minha aposentadoria, de fazer algumas coisas que eu gosto de fazer, que são pequenos grupos. Eu tinha naquela época, mas eu não tinha assim tantos pequenos grupos, né? Aí eu comecei a dedicar mais aos pequenos grupos, ao aconselhamento, discipulado, que é uma coisa que eu gosto bastante. E nessa época, foi a época que o Assírio e eu viemos aqui para Rímini, para ajudarmos
junto com o pastor Fabiano e a Anne, na Igreja Batista de Rímini. Então, aqui em Rímini também eu tive que me reorganizar, né? Então, eu faço, assim, desde essa época, uma agenda bem funcional, né? Cada um tem um jeito de ter uma agenda. Tem pessoas que gostam do computador, tem pessoas que gostam do telefone. Eu gosto dessa agenda, assim, de papel, né? Assim, que eu anoto, assim, né? Aí, nessa minha agenda, gente, eu coloco assim, né? Tudo que eu vou fazer num dia, né? E você fala, poxa, mas quanta coisa, né? Tem muita coisa. Mas aqui eu coloco tudo, tudo, tudo. Eu coloco se eu tenho que arrumar casa, limpar banheiro, se eu vou fazer almoço, se eu vou pintar meu cabelo, se eu vou tomar um café com uma amiga, se eu tenho um pequeno grupo, se eu tenho um compromisso na igreja, outras coisas para fazer, né? E nessa fase, né, que eu tô, né, que veio esse diagnóstico de miastenia graves, também eu tenho ido muito a médicos. Então, tudo isso eu coloco nessa minha agenda. Isso é legal, sabe por quê? Porque chega no fim do dia, eu consigo ver as coisas que eu fiz naquele dia. E isso me ajuda muito a lembrar daquilo que eu preciso fazer. Aquelas coisas fixas, né? Pequenos grupos, ir na igreja, tal. Isso já deixo sempre escrito, contas para eu pagar, né? Aquele dia eu vencer meu auxílio médico lá do Brasil, tal dia eu tenho que fazer tal coisa, pagar isso, tal. Então, isso já deixo tudo anotadinho, previamente. E todos os dias eu já faço uma agenda do dia seguinte. O que eu preciso fazer no dia seguinte? Aí eu já anoto coisa por coisa. E é muito legal que no fim do dia, ou no meio do dia, eu já vou dando um ok nas coisas que eu fiz. E aquilo que eu não consegui fazer, eu transfiro para o dia seguinte, né? Então, isso tem me ajudado bastante a ter uma agenda funcional e a conseguir fazer aquelas coisas importantes, né? Eu já acordo de manhã, eu já tenho 2 medicações que eu tenho que tomar em jejum, eu já tomo, e nem saio da cama. Ali eu já faço a minha ginástica na cama, eu tenho algumas ginásticas que eu já faço na cama, e aí depois que eu levanto, já passo, né, meia hora passada, eu posso tomar o meu café da manhã. E ali eu começo o meu dia a dia, uma rotina, né, daquilo que eu preciso fazer naquele dia. Ai, mas você pode falar, ai, mas que coisa mais pesada, coisa mais chata. Pelo contrário, né? Você nunca fica na rotina, né? Cada dia você faz uma coisa. Então, eu já tenho o dia certo que eu, né, vejo necessidade para lavar uma roupa, para limpar a casa, limpar o banheiro. E uma coisa que eu sempre fiz, eu não quero pegar um dia inteiro para fazer uma faxina. Eu vejo uma necessidade, vou lá e vou fazendo aquela necessidade. Ah, hoje meu vidro tá sujo, já vou lá limpar aquele vidro, né? Porque o serviço de casa, ele toma muito tempo da gente, né? E na parte da alimentação, eu gosto de fazer alimentações práticas, né? De manhã eu já acordo, tomo uma vitamina de banana, porque pelo menos ali eu já tô mais alimentada, né? Então já dá pra gente segurar a onda daquele dia, se alguma coisa não deu para comer, né? Basicamente. E também dentro dessa agenda eu já coloco algumas coisas práticas, né? Se eu vou sair de casa, eu não sei que horas eu vou voltar, hoje eu tenho uma dieta bem restrita, aí eu já saio com uma banana, porque se acontecer alguma coisa eu tenho uma banana para comer, e já saio também com uma bolachinha creme cracker, que se atrasar alguma coisa, dá tempo de eu dar uma forrada no estômago e voltar para casa, almoçar. Então, na minha alimentação também eu já faço coisas bem práticas no meu cardápio do dia a dia. Isso ajuda muito, né? E quando a gente consegue se organizar, até na casa, né? Acordar, né? Arrumar cama. Tem gente que não gosta de arrumar cama, né? A minha casa a gente tinha que acordar e arrumar cama, não tinha negociação, não era minha mãe que arrumava, nem meu pai. Cada um tinha que arrumar a sua cama. Então, desde cedo, essa prática eu já tenho. Eu acordo porque eu vejo que uma cama arrumada, um lixo tirado, né? Uma cozinha limpa, tudo fica mais fácil. Se der para tirar o pó, você tira. Se não der, você não tira. Se der para varrer, você varre. Então, o dia da gente fica um dia muito prático. E sobra tempo para você fazer algumas coisas que você tem prazer. Uma coisa que eu gosto muito é de caminhar. Então, eu sempre planejo a minha caminhada, né? Dentro dessa agenda, um tempo para eu ter com Deus, né? E você pode ser criativo, cada um tem um tempo especial com Deus, como quer, né? Ou da leitura da Bíblia, ou você escuta a Bíblia, no meu caso, mais escuto. Eu gosto de escutar alguns vídeos que me ajudam bastante
em várias áreas da minha vida, eu gosto de ouvir bons preletores cristãos. Então, tudo isso ajuda a gente a ter o nosso dia mais, assim, versátil, né? E um dia nunca é igual ao outro, então isso é muito legal também. Então, se você quer ter uma agenda mais funcional, veja a maneira que com você funciona. Se é pelo celular, se é na anotação, como eu gosto muito de anotar, se é pelo computador, mas faça uma agenda, planeje o seu dia, até o horário que você vai dormir, que hora que você descansa, que hora que você deita, né? E eu gosto muito, no domingo à tarde, né, aqui em Rimini, o nosso culto é de manhã. Aí eu já chego da igreja, eu coloco meu pijaminha, almoço e fico na cama. Dou uma cochilada, depois eu vejo alguns vídeos, aí falo com um, falo com o outro. Então é um tempo que eu tiro para descansar, né? Ou você vai dormir, tudo bem, você não vai dormir, mas você separou aquele tempo para você descansar. Então, nós temos que pensar no nosso dia a dia, como a gente vai viver, né? Hoje eu vejo que na parte dos jovens, eles não se preocupam tanto, né, com uma boa alimentação, não se preocupam tanto com o exercício físico, nada disso. Outros estão se preocupando, que é muito legal, mas quando chega na minha idade, gente, não é fácil, né? As coisas aparecem. Então, se você não fez lá atrás, isso vai aparecer aqui. Então, na sua agenda, tem que colocar essas coisas também. Aí você fala, Lucitânia, eu não tenho tempo, eu trabalho tanto, né? Eu sempre trabalhei bastante, mas é muito importante que a gente tenha uma rotina, que a gente tenha uma agenda, né? E uma agenda que funcione, não uma agenda para ficar lá na cabeceira, mas algo que seja funcional, que vai ser bom para a sua vida e muito prático. Então essas são um pouco, né, algumas experiências que eu passo nessa área de agenda e funciona comigo. Não que o meu tempo seja maior que o dos outros, que eu tenha mais disponibilidade, né? O dia, ele é igual para todo mundo, 24 horas. Se você planejar, você vai passar o seu dia e falar, puxa, eu não fiz nada. Se você não anota, você já fez um monte de coisa e acabou falando, pô, mas o que eu fiz hoje, né? Eu não fiz nada hoje e você fez um monte de coisa, só que você não relacionou essas coisas. Então, experimente, é uma boa experiência, faz uma prova, como diz aqui na Itália, e vocês vão ver o quanto isso é importante. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas e que Deus possa abençoar a sua vida. Esse é o canal da Lu, caminhando, contando e cantando. Um grande beijo. Tchau, tchau.